Salmo de número 32. Abra sua Bíblia, deixa aberta neste Salmo. Nós vamos orar e logo em seguida faremos a leitura deste Salmo. Todos abriram? Vamos então orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, neste momento do culto que ao Senhor prestamos, iremos agora ler a Tua Palavra para meditar nela. Reconhecemos de antemão a bondade do Senhor em nos conceder a Tua Palavra, aqui escrita, chegando até nós hoje, Senhor, e transformando a nossa vida. Pedimos, reconhecendo a nossa pequenez e debilidade, que o Teu Santo Espírito haja em nós, nos iluminando, para que possamos ler, ouvir, aprender, guardar e praticar a Tua Palavra. Ajuda-nos nisso, Senhor. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, ó Deus, neste momento, confiamos ao Senhor também este cuidado sobre a vida de cada um de nós. Em Teu nome oramos, ó Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Salmo de número 32. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Amém. Karl Menninger escreveu o seguinte: a palavra pecado não deixou de ser mencionada em nenhum dos lamentos e das repreensões feitas pelos nossos videntes e profetas. Era uma palavra legítima, senha do ministério profético. Sempre foi uma palavra presente na mente de cada pessoa, mas agora a palavra pecado raramente é sequer ouvida. Isso significa que não existe nenhum pecado envolvido em nossos problemas? Pergunta ele. Não há pecado em que o eu esteja envolvido? Eis a sua segunda pergunta. Não há mais ninguém culpado de coisa nenhuma? Terceiro questionamento. Talvez o culpado de algum pecado pudesse se arrepender, corrigir-se ou se reconciliar. Essa pessoa seria considerada estúpida, desequilibrada e criminosa, ou quem sabe adormecida. Muitos erros estão sendo cometidos, o joio está sendo semeado no meio do trigo durante a noite,
mas ninguém é responsável, ninguém responde por esses atos. Reconhecemos a ansiedade e a depressão, e até mesmo um vago sentimento de culpa, mas ninguém cometeu pecado nenhum. Na verdade, para onde foi o pecado? O que aconteceu com ele? Esta citação, irmãos, lida agora, fala a respeito de uma realidade que nós vivemos hoje, o esvaziamento do conceito do que vem a ser pecado. E infelizmente, por conta disso, o que nós vemos como fruto na nossa sociedade, e por que não dizer também na igreja, é que as pessoas hoje pouco se arrependem dos seus feitos, e raramente atribuem aos seus problemas o fato de terem cometido algum pecado. Quem sabe a culpa é das estrelas, ou quem sabe da sociedade, ou talvez daquele seu pai ou mãe que carrasco foram, e por conta disso você age desta maneira. A grande verdade é que a culpa nunca é nossa, sempre do outro. Isto mostra que a realidade experimentada por Adão e Eva no Éden é a mesma ainda hoje. Adão, quem foi que te fez comer? Foi Eva. Parafraseando isto. Eva, quem foi? A serpente. Finalmente, nenhum dos dois reconheceu a sua culpa. Mas o que é triste perceber, irmãos, é que mesmo diante dessa atitude de esquecimento ou esvaziamento do sentido que é pecado à luz da Escritura, e de fuga da responsabilidade, ainda assim os homens hoje convivem e vão conviver até que Cristo volte e termine tudo isso, com a consumação de todas as coisas, com esse sentimento de culpa que o aterra, que o aflige, que o debilita, não somente na parte imaterial do seu corpo, a alma ou o espírito, mas também no seu corpo, pois não são poucos os que sofrem enxaquecas terríveis, dores estomacais, diarreia. Quem sabe aqueles outros que têm medo da sombra, a sua própria sombra, porque são afligidos em sua consciência pela culpa, que tenazmente, à semelhança do pecado, os assedia. O que fazer? O que temos em nossas mãos hoje é o Salmo de número 32, ele que é um dos salmos conhecido como Salmos de Lamento, aquela série que nós estamos aí a falar nesses dias. E nós temos aqui algumas informações que são importantes antes da aproximação deste salmo. A primeira delas é identificar o seu escritor, que é Davi. E logicamente que quando nós pensamos nesse homem, olhamos para a sua vida como um todo. E boa parte dos estudiosos, quando vão ler e refletir sobre esse salmo, e o enquadram cronologicamente após o salmo de número 51. E eu queria que, por favor, você abrisse sua Bíblia aí no Salmo de número 51. Então, cronologicamente, poderíamos ler esse salmo da seguinte maneira: Davi peca contra Batseba, mata o seu esposo, Urias, um general, tenta encobrir isto, Deus envia o profeta Natã para confrontá-lo em seu pecado esse que ele estava escondendo. Então você tem no Salmo de número 51, esse momento preciso em que Natã vai até Davi para confrontá-lo por conta do seu pecado. Veja aí, logo o cabeçalho desse Salmo. Ao mestre de canto, o Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então Davi, compungido, contrito, por conta do seu pecado, e agora confrontado naquele que era o seu maior problema naquela circunstância, ele agora admite a sua natureza pecaminosa, admite os efeitos do seu pecado e cultiva no seu coração um desejo. Veja comigo o verso 13 do Salmo 51, olha o que ele diz: depois de ter experimentado a bênção de Deus sobre a sua vida, o seu desejo é:
então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores, e o quê? Se converterão a ti. O que é nos dito, irmãos, na leitura destes Salmos 51 e os 32, é, portanto, que logo após o Salmo 51, e com esse desejo no coração, e a consciência de que foi perdoado, Davi, então, escreve o Salmo de número 32, na expectativa de que os seus leitores, os seus ouvintes, pudessem, então, aprender daquilo que ele, com muita dor, aprendeu, por graça do Senhor, acerca do pecado, dos efeitos do pecado na sua vida, e qual é a melhor provisão do Senhor para a sua vida. Então esta é a primeira informação que eu queria que você guardasse aí na sua mente. Este salmo está cronologicamente após o salmo de número 51. Mas a outra coisa que chama-nos a atenção, e aqui reforçando o que o salmo já nos traz em seu cabeçalho, é que ele é um salmo didático. Então você tem aqui a informação do verso 13 do Salmo 51, somado ao título que é posto aqui, um salmo didático. Então a função dele, como a própria palavra já expressa, é ensinar aos transgressores acerca daquela postura que eles devem ter quando pecarem contra o Senhor. Mas há também, irmãos, uma outra informação muito importante aqui neste salmo que eu queria que você gravasse. É o uso que Davi faz de algumas palavras logo nos versos iniciais. Veja bem, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. É o uso que ele faz de palavras que estão associadas a pecado. A primeira delas é essa, iniquidade. Depois, ainda no verso de número 1, vai ver cujo pecado. E depois você vai ver mais uma vez a palavra iniquidade. E finalmente você vai ver a palavra pecado novamente. Veja, o que Davi quer quando ele usa essas palavras, todas elas referentes a pecado? Para que você possa enxergar de uma maneira muito clara qual é a dimensão daquilo que ele está a dizer. A transgressão da lei de Deus se constitui em pecado. E não importa o nome que você venha a dar, ela sempre será transgressão. E por conta disso, um pecado contra o Senhor. É interessante observar isso logo de início, antes de entrar no texto, porque hoje você vê uma tentativa de ressignificação do termo pecado. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela é avarenta, tá? Ela deseja ter posses materiais. Alguns podem dizer, não, isso não é pecado, não. Só que a Bíblia chama a avareza de quê? De pecado. E diz, inclusive, que é o quê? Idolatria. Mas alguém poderia dizer, não, ele não é avarento, não. Ele é apenas um homem que deseja alcançar coisas na vida. Ele quer melhorar a sua condição. Só que a Bíblia não chama isso de um desejo lícito. Chama de avareza, que é idolatria, que é pecado. Então imagine aquela pessoa que tem um desejo incontrolável por sexo. Ele disse, não, ele é viril. Ou quem sabe ele tem uma compulsão, e aí já chamou de doença. Mas ninguém chama de quê? Pecado. Então o uso que Davi faz dessas palavras aqui é para mostrar que, independente da perspectiva em que você olhe, pecado sempre será o quê? Pecado. E nós precisamos nomeá-los de maneira muito clara, mesmo que o mundo proponha outra palavra. A segunda coisa que eu queria que você observasse, e também vai aqui no uso da palavra, é a provisão que Deus dá para o pecado, também no início do capítulo. Ele diz, primeiro, a iniquidade é perdoada. Então a primeira palavra seria perdoada. Depois a palavra é coberto. E depois você vai ver também a palavra não atribuir iniquidade, não imputar iniquidade. Aqui Davi está dizendo o seguinte: quando nós estamos a lidar com o pecado, não existe provisão humana para ele, mas só divina. E como é que ele faz? Exatamente dessa forma: perdão, cobertura
e não imputar o quê? A iniquidade. Então não adianta tentar por esforços humanos resolver o problema do pecado, porque você não conseguirá. A provisão que nós precisamos enquanto pecadores é a provisão que vem do Senhor. Ora, isto está no Éden. Lembremos que quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Duas coisas basicamente. Primeira provisão é que eles se esconderam quando ouviram a voz de Deus no jardim, na viração do dia. Então se esconder não resolve. Mas segundo, que eles tentaram fazer para si cintas com folhas de figueira. Também isto não resolveu. Foi necessário que um animal fosse sacrificado, e Deus então o cobrisse com pele deste animal que foi sacrificado. E aqui apontando logicamente para o nosso Redentor vindouro, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, qualquer provisão humana não resolverá o problema do pecado. Quando eu entro no Salmo 32, eu tenho que ter em mente essas coisas e aprender uma lição preciosíssima. É que a triste experiência de ocultar pecados vai modelar a forma de enxergarmos a vida segundo Deus. Quando um crente, quando um servo de Deus experimenta em sua própria vida a dor de encobrir, de ocultar, de calar pecados, segundo a sua provisão humana, e não se submete a de Deus, ele vai passar por um momento muito difícil. E quando Deus age em sua vida, isso dá uma nova perspectiva para ele acerca da sua conduta diante do seu próprio pecado. E como que isso se vê ou se verifica no texto? A primeira coisa, irmãos, que nós temos modificada quando Deus age em nós em meio a essa situação, é o nosso conceito sobre felicidade. Versos número 1 e 2. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. A primeira coisa então que nós vemos aqui é que quando Deus nos trata em nosso pecado, Ele nos faz enxergar que o conceito de felicidade vai além daquele que o mundo propõe. Se nós fôssemos perguntar às pessoas aí fora o que é que as faria felizes, certamente nós teríamos respostas muito variadas. Alguns poderiam dizer, não é? O que me faz feliz é ter saúde. E em certa medida há aqueles que sejam felizes com saúde, mas essa não é a verdadeira felicidade. Não consiste nisso. Outros, quem sabe aqueles que estivessem endividados, diriam: eu seria muito feliz se eu tivesse muito dinheiro, riquezas, para sanear todas as minhas dívidas, e ainda ficar com um pouquinho para gastar. Também isso não é felicidade. Então você teria uma série de possibilidades no que toca às respostas para isso. Mas eu tenho certeza que no mundo você não vai encontrar nenhuma resposta que esteja de acordo com a palavra de Deus, com o que vem a ser de fato um bem-aventurado. E nesse sentido, a expressão bem-aventurado, ela é usada na Escritura diversas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E começando de trás para frente, eu queria que você lembrasse o Sermão do Monte, capítulo 5, quando o Senhor Jesus Cristo vai falar aos seus discípulos ali naquela campina, e ele cita 9 bem-aventuranças que estão relacionadas com o estado do ser feliz, mas não feliz segundo o mundo, mas feliz segundo Deus. Então você tem uma descrição do que é um homem feliz. Mas você pode ir para o Salmo, eu queria que você abrisse, por favor, o Salmo de número 84, e você vai perceber uma outra possibilidade, segundo Deus, para o que vem a ser um homem feliz. Salmo de número 84, verso 4. Olha o que é dito: bem-aventurados, aqui está falando no sentido coletivo, os que habitam em tua casa, louvam-te o quê? Perpetuamente. E ele prossegue no verso 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva,
vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, quando você olha para a Escritura, você vai ver em perspectiva o que Deus chama de um homem feliz. Então, o homem feliz seria aquele que reunia nele, ou tem reunida nele, todas estas características. Mas especificamente, no Salmo de número 32, ele nos dá uma possibilidade desta felicidade, que é qual? O homem feliz é aquele que é perdoado pelo Senhor. Então, esquecendo a casa do Senhor, não que isso não seja importante, esquecendo aquele fato dos misericordiosos, os pacificadores, mas lembrando do que o Salmo diz especificamente para Davi, um homem que está afligido por conta do seu pecado, é feliz quando ele é perdoado. Agora veja, por que a gente muitas vezes não considera isso uma bem-aventurança? Onde está o problema de não enxergarmos como Davi, que o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, um homem a quem Deus não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo, não há felicidade disso? Por quê? Onde é que está o problema? E o problema está em uma razão, que eu citei no início. Esvaziou-se o conceito de pecado. Pecado passou a ser tudo, menos algo que Deus abomina. E quanto menor for a sua consciência de pecado, maior será a sua dificuldade em reconhecer o estado de felicidade que aquele que é perdoado experimenta. Quanto menor for a sua consciência de pecado, maior será a sua dificuldade em reconhecer o estado de felicidade daquele que é o quê? Perdoado. Lembre do estado de Davi, lembre da condição em que ele estava, lembre das dores da sua alma, das dores do seu corpo, lembre da aflição da sua consciência, lembre da apreensão que ele vivia por conta do seu pecado. Agora, diante de todo esse quadro negro, perceba como ele entendeu que bem-aventurado é um homem cuja iniquidade é perdoada. Meu irmão, se você está aqui nesta noite e você teve o seu pecado perdoado pelo Senhor, você pode se considerar, sem sombra de dúvidas, pelo que a Escritura diz, um homem feliz, uma mulher feliz. Se você tem consciência de que todas as suas iniquidades foram postas diante do Senhor por meio da confissão do seu pecado, e em Jesus Cristo você teve perdão, você pode ter convicção de que você, mesmo que tenha aí uma série de problemas a enfrentar, é um homem, é uma mulher, é um jovem, é um adolescente, é uma criança feliz, porque Deus te perdoou, Ele não imputou a você a culpa por conta do seu pecado. Ele lançou sobre Cristo Jesus para que você experimentasse a bênção do perdão e da purificação da sua consciência e limpeza do seu coração. Isso é uma pessoa alegre, alguém que é perdoado. E a pergunta que você precisa fazer nesse momento para si mesmo, não para o outro, porque veja que bem-aventurado aqui está no singular e não no plural, como no Salmo 84, diante desta realidade, eu sou uma pessoa feliz? Talvez você esteja questionando a sua felicidade porque você não tem dinheiro, porque você não tem um trabalho, porque você talvez não tenha uma família tão ajustada, talvez porque a sua condição de saúde não é a mais favorável, mas eu queria que você pensasse hoje na felicidade, acerca dela, na perspectiva de alguém que foi perdoado. Você já conviveu com culpa? Você sabe o que é a mão de Deus pesando sobre você todo dia, dia e noite? O seu vigor se esvaindo, você definhando por causa da culpa que todo dia lhe aflige, que não lhe dá descanso, e você pede alívio o tempo todo. Pois bem,
para você tem perdão, e para você que teve esse perdão em Jesus Cristo, eu posso lhe garantir, você é uma pessoa feliz, porque tristes são aqueles que não encontram perdão em Jesus Cristo. Então a primeira coisa que Davi quer nos ensinar é modelar a nossa visão acerca do que é verdadeira felicidade. E feliz é um homem que é perdoado. Feliz é um homem a quem Deus não atribui iniquidade. Feliz é o homem cujo espírito não há dolo. Você não é culpado, porque alguém tomou a culpa em seu lugar. Aí você diria, mas como, pastor? Eu sou culpado. A sua consciência lhe diz isso. E esta é uma verdade. Mas eu quero me referir ao fato de que a culpa que você tem por conta do seu pecado, Cristo a levou toda na cruz, em seu lugar. E Deus deu a você, imputando a justiça dele, para que quando olhasse para você em Jesus Cristo, não visse em você dolo algum. Primeira coisa então que somos modelados é no entendimento acerca do que é felicidade. A segunda coisa, irmãos, que Davi quer ensinar aos seus, certamente é o entendimento sobre o pecado. Nós somos enganados pelo nosso próprio coração e pelo mundo, de que o pecado é algo bom, prazeroso. Em certa medida ele é, porque se não fosse, não seria tão atrativo ou atraente. Então algumas pessoas são iludidas e acham que pecar é algo bom, no sentido de prazer. Mas moralmente falando, não é bom, é mal. É algo que agride, não somente o nosso próximo, mas acima de tudo ao Senhor, porque se constitui na transgressão da sua lei. Então, em princípio, você pode experimentar uma certa medida de prazer, mas logo, logo você vai ver que é tão terrível como o fel, que aquele prazer inicial não foi a promessa que ele fez, que aquele deleite que fez com que você, quem sabe, até experimentasse algo diferente em termos das suas emoções, não é algo contínuo, é passageiro, é efêmero, e você vai precisar de outra dose, e outra dose, e outra dose, e outra dose, porque ele não te preencherá. Então Davi, nos versos número 3 e 4, mostra o que de fato fez o pecado na vida dele, para que eu e você hoje pudéssemos ver, considerar e ver que não vale a pena pecar. E o que foi que o pecado fez na vida de Davi? Veja o verso 3: enquanto eu calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu não os pus para fora, os coloquei para fora, os meus ossos se envelheceram pelos meus constantes gemidos, o quê? Todo dia. Então o pecado não confessado trará para a sua vida problemas que poderão atingir o seu corpo. Ok? Você pecou e escondeu e acha que pode conviver com ele, sendo você crente, não se engane. O seu corpo poderá ser atingido com isso. Mas não somente isso. Veja o verso 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre ti, e o meu vigor se tornou em quê? Sequidão de estio. Meu querido irmão, preste bem atenção numa coisa. O fim do pecado é morte. Se pecado fosse uma coisa boa, ele não lhe traria morte, lhe traria o quê? Vida. Então não se confunda, não ache que aquele prazer momentâneo que há,
porém moralmente incorreto, será perpétuo, porque certamente você experimentará as coisas que Davi aqui está dizendo: aflição no corpo e aflição na alma. Enquanto você continuar a conviver com o seu pecado, sem nomeá-lo, sem confessá-lo, este vai ser o fim da sua vida. E eu pergunto a você: quanto tempo você quer ficar sofrendo? Quanto tempo você quer ver a sua vida definhando, o seu vigor se esvaindo? Quanto tempo você quer experimentar a mão de Deus sobre você, pesando de dia e de noite? Quanto tempo? Quanto tempo? Então, quando Davi passa por essa situação, irmãos, ele tem um conceito diferente de pecado, que é algo que é moralmente, diante do Senhor, errado. Ele tem um conceito diferente sobre os efeitos do pecado, e ele tem um conceito diferente sobre a provisão de Deus para o pecado. Pecado não é para ser encoberto, pecado é para ser confessado. Confessado. A quem? Primeiramente a Deus, que é contra quem nós pecamos. Todo pecado contra Deus precisa ser confessado. Todo pecado contra o próximo é, antes disso, um pecado contra Deus. Então eu confesso a Deus e confesso também ao próximo. Foi o que nós lemos agora em Tiago capítulo 5, verso 16. Portanto, o que Deus me diz sobre o pecado é que eu não posso tentar escondê-lo, eu preciso urgentemente confessá-lo. Por quê? Porque senão eu experimentarei na minha vida dores para as quais eu jamais estarei preparado. É isso que você quer? Mas sabe que o pecado engana tanto, que nós somos tendenciosos a achar que podemos ocultar, e que vai estar tudo bem, e não estará. Por exemplo, quando nós lemos Josué capítulo 7, nós temos ali o evento narrado acerca da pessoa de Acã. Acã tomou coisas que não deveria, escondeu na sua tenda, não contou para ninguém, calou, silenciou, teve uma certa medida de prazer quando olhou, cobiçou e tomou, mas logo depois veio um grande problema, e não foi só sobre ele, veio sobre toda a nação. O povo de Deus não conseguiu vencer um inimigo diminuto, e Josué começa a questionar a Deus: por que isso, Senhor? Nos tirou de lá para fazer-nos cair aqui? E o que é dito? Tem pecado, meu filho, no meio do povo. O povo de Israel tomou do que não deveria. Mas como? Vamos aqui lançar sortes, tribo por tribo, família por família, e assim foi feito. E assim chegou até a Acã, e ele disse: eu vi, eu cobicei, eu tomei, eu escondi. O povo sofreu por aquilo, e Acã, juntamente com a sua família, foi condenado. Não vale a pena ocultar pecado, porque sempre vai gerar morte. Meu querido irmão, o entendimento de Davi sobre o pecado mudou. E o seu? Você acha ainda que pecar é bom? Você acha ainda que vale a pena guardar bem escondidinho, quem sabe naquele seu quarto escuro da alma, os seus segredos mais recônditos, que ninguém pode ouvir, como se ninguém soubesse? Deus sabe, Ele ouve, Ele vê, e Ele está aguardando você confessar. O quanto mais você vai esperar? Davi disse aos seus: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Mas há uma terceira lição que esse texto nos mostra. E agora Deus está
continuidade do seu argumento, usando a Davi, mostrando-nos algo também muito importante. Versos 6 e 7. O meu conceito de felicidade, o meu conceito de pecado, agora o meu conceito sobre segurança. Quem de fato pode prover segurança para mim, pecador? Veja o verso 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Meus irmãos, neste ponto do texto, o que Davi está mostrando para nós é exatamente aquilo que Adão e Eva, primeiramente, não experimentaram no Éden. Eles pecaram contra Deus, e ao invés de irem até o Senhor e confessarem o seu pecado, eles procuraram dar uma provisão pessoal, se escondendo e fazendo cintas para si, como já falei hoje à noite. E esta continua a ser a mesma provisão dada pelo homem hoje. E ele acha que ao fazer isto, ele estará seguro, ele terá proteção. Mas quanto mais ele procura pelos seus meios prover segurança, refúgio, menos ele as encontra. Quanto mais o homem busca, segundo as suas obras, a proteção que somente em Deus ele pode encontrar, menos ele será provido de segurança. O que então que Davi está mostrando aqui? Que para um homem que está em pecado, o lugar mais seguro não é longe de Deus, mas é perto de Deus. Mas o que vem ao nosso coração quando pecamos é fugir da presença do Senhor. E Davi diz: isso não vai adiantar, porque um homem piedoso vai buscar a Deus e fará súplicas a Ele, fará lamentos a Ele, clamando por sua misericórdia, em tempo de poder o quê? Encontrar-te. Então, se você pecar, o que Davi está dizendo é: não fuja da presença de Deus, vá rapidamente para Ele e trate com Ele desse seu problema. Certamente, irmãos, não é essa a nossa atitude natural, mas é isso que devemos fazer. Por quê? Porque quando transbordarem muitas águas, elas não nos atingirão. Veja bem, a ideia aqui é uma figura de alguém que está se afogando. Mas se afogando em quê? Não é em água, é se afogando no seu próprio pecado, na sua culpa. Então ele está dizendo o seguinte: olha, se você está afogado nessas circunstâncias do seu pecado, o lugar mais seguro é em Deus. Não tente nadar, não vai conseguir. Não tente encontrar uma boia, não vai conseguir. Você precisa ter os seus pés firmados na rocha. Você precisa ter a sua mão segurada, para que você seja suspenso pelo único que não fará com que você venha a naufragar, que é Deus. Você tem que buscar ao Senhor. Por quê? Verso 7. Porque Ele é o nosso esconderijo, porque Ele me preserva no dia da tribulação, porque Ele, em meio à tribulação, põe o canto nos meus lábios. O que ele está dizendo é o seguinte: você que está afligido por conta do seu pecado, não fuja de Deus, vá para Ele, porque é somente nele que você vai ter um lugar seguro, é somente nele que você vai experimentar a verdadeira segurança. O triste é ver, irmãos, que nós não fazemos isto. Quer ver um exemplo? Aqueles que têm filhos pequenos, ou quem sabe já os teve, porque eles já cresceram, quando eles aprontam alguma coisa, eles correm para perto de você ou fogem? Qual o movimento mais natural que você vê? Fugir. Pois eles acham que fugindo da presença do Pai, esse será o lugar seguro, não serão encontrados, não serão descobertos em seu pecado,
estarão livres da punição. Só que é exatamente o inverso. É perto do Pai que eles terão a disciplina em amor, é perto do Pai que eles terão a instrução do bom proceder, é perto do Pai que eles terão a misericórdia, é perto do Pai que eles experimentarão da graça, é perto do Pai que eles experimentarão o apoio para sair daquela situação de pecado. É isso que eu e você precisamos entender hoje, que Davi entendeu naquela época e desejou instruir ao seu povo com relação a isso. O lugar seguro para um pecador não é longe de Deus, mas é perto dele, não cometendo pecado, mas esperando dele a sua graça. A minha provisão não resolve, somente Deus deve ser a minha segurança. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então essa experiência modela o meu conceito sobre felicidade, modela o meu conceito sobre pecado, modela o meu conceito sobre segurança, lugar seguro, modela também o meu conceito sobre conselhos. Olha que coisa interessante, versos de número 8 e 9. Olha só como a perspectiva de Davi mudou. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não o quê? Te obedece. Lembra que eu falei agora há pouco que o contexto desse salmo, cronologicamente falando, é depois do Salmo 51. Portanto, quando Davi vem confrontar, e é confrontado por Natã. Mas fazendo uma digressão rápida à história em si, eu queria que você lembrasse do seguinte: quando Davi pecou, ele seguiu o seu próprio conselho. E o que foi que ele fez? Ele tentou encobrir o pecado. Primeira provisão: chama o marido dela aqui para ter uma noite com ela. Tirou a Urias da frente da batalha e trouxe para perto para ter uma noite com a sua esposa. Mas ele não quis, porque na cabeça dele os seus guerreiros estavam na batalha e ele não podia usufruir daquele benefício. Ok? Vendo Davi que não podia reverter esta postura de Urias, ele então manda uma carta através de um dos seus mensageiros para que pusesse Urias na frente da batalha, e lá ele morre. Morto Urias, Davi casa-se com Batseba, e aos olhos humanos parece que tudo está o quê? Resolvido. Pergunta que fazemos é: quem aconselhou Davi a isto? Foi Deus? Foi Deus que disse para Davi: tome a mulher que é do outro? Foi Deus que disse a Davi: traz o marido dela para cá, para que ele pudesse ter um momento de intimidade com ela e escondesse o pecado que você cometeu? Foi Deus quem aconselhou a Davi a fazer uma carta para que pusesse aquele homem na frente de batalha? Foi Deus que aconselhou a Davi para que casasse com aquela mulher, para que encobrisse o seu pecado? Certamente, irmãos, esses conselhos não vieram do Senhor. Portanto, agora Davi tem uma perspectiva diferente, porque ele sabe que os conselhos que prestam para a sua vida, os conselhos que vão trazer esta afinidade com a vontade do Senhor, procedem somente de um lugar: de Deus. Então, quando você passa por uma experiência dolorosa de pecado, você descobre que o conselho que você mais precisa, talvez seja aquele que você rejeita, o de Deus. E como é que a gente sabe disso? Pelo que Davi diz no verso 9. Ele compara o homem que não quer ouvir o conselho de Deus com um animal. Qual é o animal? Uma mula. E se você parar para perceber, a mula geralmente ela é considerada como um animal teimoso. Parece conosco. Não na questão física, mas no procedimento. Davi entendeu, depois dessa dura experiência com o pecado, que homens são como mulas, duros para entender a vontade de Deus. E sabe como é que eles são guiados? Com cabresto, com freio, porque senão não obedecem.
Sabe, eu fico a pensar nesse texto, qual foi o cabresto e o freio na vida de Davi, não é? Acho que primeiro aquela confrontação dura de Natã, a palavra de Deus, não é? Sendo esse freio, esse limite, mas também isso associado às dificuldades que ele estava enfrentando por conta do seu pecado não confessado. Esses dias Sinara fez uma pipoca, e Sinara falou assim, não peguem na panela. Aí ele foi com o dedo e tá, e pss. Não foi, meu filho? Nunca mais pegou na panela quente, sabendo que está quente. Não foi o que queria, mas não parece uma mula? Não tem que apanhar para aprender? Mas Deus não quer que nós aprendamos apanhando não, irmãos. Ele usa esse expediente, Ele usa essa forma pedagógica. Todavia, deveríamos ouvir a sua vontade e obedecer, sem precisar sofrer. Mas muitas vezes, nós não fazemos assim. Precisamos de um freio, de um cabresto, para conter o nosso ímpeto para o mal. Davi entendeu a importância de instrução e conselho. Não queira sofrer para aprender. Embora Deus possa usar isso, e o próprio salmista tenha dito, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse a temer o teu nome. Mas seria tão bom se a gente aprendesse as coisas sem sofrer, não é? Mas nem sempre é assim. Por isso que Davi diz, eu vou ensinar a vocês o caminho que vocês devem seguir. Eu vou dar conselhos debaixo das minhas vistas, eu vou ficar olhando o seu procedimento. Agora, não seja como uma mula. Não seja como um cavalo que não tem entendimento, porque Deus lhes fez com entendimento. Entendam a vontade de Deus e cumpram o que Ele estabeleceu. Finalmente, nós temos aí a última perspectiva que é modificada na vida de Davi, a qual ele ensina aos seus contemporâneos. É a perspectiva sobre esperança. Deus, através desse salmo, nos mostra que há esperança. De que maneira? Ele diz assim, olha, muito sofrimento terá de curtir o quê? O ímpio. Ou seja, se você quer ter uma vida ímpia, não tem esperança para você. O que lhe aguarda é o quê? Sofrimento. E não é pouco. É o quê? Muito. Há um intensificador aqui que está posto no texto original. É muito sofrimento. E aí você pensa uma vida de sofrimento e a eternidade em sofrimento. Certamente não é isso que você quer. Mas qual é a esperança para o justo? Mas o que confia no Senhor, a misericórdia, o quê? O assistirá. Ou seja, tem esperança para você, irmão, que está sofrendo por conta do seu pecado não confessado. A provisão de Deus. E essa esperança não é falsa. Ela é uma verdadeira esperança, a esperança de misericórdia. Há um provérbio que nós lemos aqui, Provérbios 28, 13, que diz algo nesse sentido. Por favor, abra sua Bíblia, caso você não saiba de cor. Eu queria que vocês lessem e vissem a nota de esperança que há nesse texto. Provérbios 28, 13. Lembra bem. Diz assim, leamos juntos. O que encobre as suas transgressões, jamais, mas o que as confessa, alcançará o quê? O que isso quer dizer? Esperança. E o texto finda dizendo que essa esperança será recheada de alegria. Verso 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos. Exultai vós todos os que sois retos de quê? De coração.
Que bênção é saber, irmãos, que mesmo para aquele que teve a sua vida afligida por conta de pecado não confessado, há a provisão de Deus, a alegria. E eu queria que você saísse daqui nesta noite consciente disto. Senhor, por mais terrível que seja a situação na qual eu esteja inserido, eu sei que no Senhor há provisão, no Senhor há misericórdia, no Senhor há graça, no Senhor há amor, no Senhor há proteção, há segurança. Eu posso confiar em Deus, eu posso entregar a Ele os meus caminhos, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. É essa a esperança que você deve ter em seu coração, e saber que exultará em Deus pelo perdão que Ele lhe concederá em Jesus Cristo. Finalmente, eis que eu gostaria de fazer algumas aplicações. Primeira delas, meu irmão, se você está aqui nesta noite afligido por conta do seu pecado, eu quero lhe aconselhar que você não seja uma mula, não seja como um cavalo. Volte-se para Deus, confesse seu pecado, deixe esse pecado, e você encontrará o alívio que só o Senhor tem para te dar. Lembre disso. Se a sua mente está todo dia atormentada por conta do seu pecado, se você já não encontra mais prazer em viver, em comer, em sair, em voltar, em trabalhar, se não há mais prazer em sua vida por conta do seu pecado, eu queria que você buscasse ao Senhor e confessasse o seu pecado, porque Ele terá provisão para a sua vida, perdão. Ele vai aplicar os efeitos da morte e ressurreição de Cristo Jesus a você, para que você tenha paz no seu coração, para que você tenha alegria no seu viver, e para que você tenha a sua vida revitalizada para o louvor da glória do Senhor. Segunda coisa que eu queria que você pensasse: não seja tolo. Não ache que você vai poder esconder o seu pecado. Faça isso não. Impossível. Não há como nos esconder do Senhor. Por isso, busque-o. Não se engane. Lembra do que o apóstolo João escreveu. Devemos confessar ao Senhor os nossos pecados. E aquele que diz não ter pecado, pecou. Porque o quê? Mentiu. Confesse a Deus. Não se engane. Essa é a provisão que Ele tem para você. Mas finalmente, saiba de uma coisa: não é por qualquer obra sua que esse perdão lhe alcança. Não é porque você é bonzinho ou boazinha, não é porque você se julga um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom servo, não. Nenhuma dessas coisas. O perdão vem somente pela obra de Cristo Jesus. Portanto, se você acha que vai ser perdoado por conta de qualquer feito seu, pare de se enganar e creia tão somente em Jesus Cristo, porque é por meio dele, da sua obra redentora, que somos perdoados. Fora dele, impossível. Descanse nele, espere por ele, e você experimentará a bem-aventurança de que Davi fala aqui com tanta propriedade, tendo ele pecado, mas experimentado a graça do perdão por meio de Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Amém. Fiquemos de pé, irmãos.